Cumprimento o nosso senador e demais membros desta mesa. Senador, eu sempre, como o senhor mesmo sabe, há 40 anos eu luto para conseguir a aprovação dessa lei. E, para mim, ela continua sendo a lei da vida. E sempre eu dei apoio a que ela seja mantida. Por exemplo, mas agora eu quero pedir licença ao senador, que eu vou passar, sempre deleguei poderes para meus diretores falar. E agora eu peço licença para o meu assessor, Festino, falar em nome da Confederação e da Nova Central. Festino já não é só seu assessor, já é assessor de todos nós, porque e é um líder também dos trabalhadores respeitadíssimo. Então a gente acha natural e a indicação dele para dividir o tempo. Faustino, com a palavra. Obrigado, senador. Bom dia a todos. Senador, eu não vou aqui fazer um histórico da lei, mas sim os problemas que vêm sendo causados, um histórico do que vem causando a implantação da lei, né? Uma lei sancionada que com certeza não vai resolver todos os problemas, né? Mas ela foi um avanço em todas as categorias, nas atividades, nas categorias econômicas, né? Eu tenho participado em diversas audiências, encontros, antes da aprovação e depois da aprovação, né? E esses questionamentos que têm sido levantados, essas polêmicas que são colocadas na pauta de discussão, são de diversos setores, né? Nessa atividade, eu estou procurando apresentar um histórico dessa tramitação e os seus problemas, já começando pelo Congresso Nacional. Porque não adianta a gente fazer, olha, o que está acontecendo, se o Congresso aprova, a presidente Dilma vem e faz 19 vetos, aí setores dos próprios ministérios questionam, mas não apresentam solução, né? Então, a situação da lei, ela começa aqui no Congresso Nacional, né? No Senado, deputados, o senhor mesmo acabou colocando no Fórum Sindical dos Trabalhadores que aqui o Senado, a Câmara, trabalha com interesses de vários setores, né? E até o senhor citou um caso da questão do fator previdenciário, lá no Fórum Sindical dos Trabalhadores, né? Que uma propositura, uma lei, um projeto de lei, ele vai para uma comissão que não tem nada a ver com o assunto. Até na época o senhor citou o fator previdenciário, né? Que parece que estava na agricultura. A desaposentadoria. A desaposentadoria. Que tínhamos aprovado em todas as comissões, que eu achei que ia para a sanção, entrar com requerimento, mandaram para a Comissão de Reforma Agrária. O que tem que ver desaposentadoria com a questão da terra? Para obstruir a votação. Né? É essa situação, né, que a gente precisa debater com muita clareza e tudo mais. E nesse jogo estão tentando parecer que a lei é uma novidade, né? Não é essa situação que o Somar já está aí há mais de 40 anos, né? Como se nada tinha sido discutido, né? Mas essas condições de trabalho, elas não são discutidas só há 40 anos, é há quase 50 anos. Pela primeira regulamentação que teve da aposentadoria especial do presidente João Goulart, né, através do decreto 53.831. Foi um dos últimos atos do presidente João Goulart, onde ele regulamentou a aposentadoria especial para os motoneiros e cobradores de bonde, motoristas e cobradores de ônibus, né, o motorista e ajudante de caminhão. Isso perdurou até 95, quando o Fernando Henrique impôs restrições às aposentadorias especial. Então, veja bem, lá atrás já tinha o problema da penosidade, da insalubridade, né? Isso em 64. Com o crescimento do país, essa situação piorou e piorou muito mais, né? Depois da Constituição de 88, houve uma avalanche aí de projetos sobre regulamentação. O primeiro dele, que está na mesa da Câmara ainda, é o 1113, do deputado Vivaldo Barbosa. Ele está lá na mesa para apresentação, para votação, na mesa da presidente da Câmara, desde 1995. Então, como que um projeto
de regulamentação de uma profissão pode ficar parado só na mesa desde 95, e desde 88 ele foi apresentado, né? Nesse período, o senhor mesmo acabou apresentando o 4827 em 91. Ele tramitou, passou na Câmara, em 95 foi arquivado aqui no Senado, né? Então, são vários projetos que acabam tramitando igual à nossa lei, né? Em 96, o próprio Fernando Henrique, que tinha tirado em 95 a aposentadoria, tirado não, né, mas colocou restrições, ele apresentou o PL, o 2660, aquele que regulamenta o tempo de direção dos motoristas de caminhão e ônibus trafegando em rodovias. Esse PL ele foi aprovado na Câmara, Senado, e foi vetado pelo, então, na época que estava no poder, estava no comando da Presidência da República, o vice-presidente José Alencar. Mas o que eu acho interessante é a justificativa do Fernando Henrique, quando ele apresentou o projeto, né? Ele colocou o seguinte: no primeiro momento, inevitavelmente propiciaria um custo para a prestação desse serviço, mas, em seguida, esses custos seriam de imediato compensados e superados pelos benefícios resultantes da redução de acidentes no trânsito, né? Então, veja bem, um projeto da Presidência da República que é aprovado pelos benefícios do custo do acidente, depois ele é vetado, né? Tem também a discussão que nós estamos fazendo em paralelo, a questão do Estatuto do Motorista. O Estatuto ele tem a sua grande vantagem sobre os demais, que o senador Paim procurou colocar junto. Ele colocou vários projetos, são vários projetos no Estatuto, né? E a discussão que nós estamos fazendo no Estatuto, eu espero que volte em breve, né, é que cada categoria vai ser discutida separadamente. Essas divergências que tem, olha, a jornada do caminhoneiro de longa distância, a jornada do caminhoneiro, do motorista do transporte que está só na cidade, a do ônibus de longa distância também. Isso, no Estatuto, ele privilegia a discussão dela assim, separadamente, categoria por categoria, né? Não sei se vai dar tempo esse ano ainda, né, para entrar na pauta, né? Agora, a questão da Lei 12.619, né? Ela vem sendo questionada principalmente por uma minoria dos trabalhadores do transporte autônomo com o apoio do agronegócio. Eu falo minoria porque só pelo esse panfleto que o senhor está recebendo aí, os trabalhadores autônomos, a maioria, apoia a lei. Agora, essa minoria que fechou com o agronegócio por interesse dos embarcadores, né? Essa minoria que quer mudança na lei. Inclusive, o PL, né, que está em debate, ele pede a revogação total da 12.619. Né? É impressionante, uma lei que foi discutida durante 40 anos, foi só aqui mais de 5 anos, né? E o que a gente percebe é a atuação do governo, né? O empenho do governo nessa questão da lei. Eu senti isso muito claramente numa reunião, não sei se o doutor Paulo Douglas estava, com um dos ministros, né? Ele colocou que tem lei que pega e tem lei que não pega. Isso não tem cabimento, o ministro de Estado falar que tem lei que pega e tem lei que não pega, né? Jogando como se a lei não valesse nada, né? Essa situação ela vem se repetindo no setor de transporte. Eu só levantei o setor de transporte, né? Em várias leis que foram desde 2007. Um exemplo, a 11.442, que o senhor teve uma participação, que é o transporte rodoviário de carga, né? Por conta de terceiros. A única coisa que foi feito nessa lei é a questão do registro, o Registro Nacional do Transporte Rodoviário de Carga. Mesmo assim, ele é totalmente defasado. A ANAMATRA e o Ministério Público estão com o MADIM questionando o seu artigo 5º. E até hoje, está desde 2007, está lá parado, com o questionamento da ANAMATRA, né? Com o questionamento do Ministério Público, né? E sim, sem ele ter um
um avanço na sua discussão e ficando restrito a um registro de trabalhadores. Nós temos outros 2 projetos aí que o senhor colaborou muito também, que é o 12.009 e o 12.436, que é do motofrete e o mototáxi. Também são 2 projetos que não caminham, que seriam para resolver essa situação que foi colocada aqui, um pedacinho ali, da questão do trabalho com motocicleta. Né? Projetos estão parados. A 12.468, que regulamenta a profissão de taxistas, também só está ficando no papel. Né? A 12.023, dos movimentadores de mercadoria, essa é a grande questão que foi formada entre trabalhadores do transporte rodoviário e esses movimentadores de mercadoria. Mas essa estrutura do transporte, ela não fica por aí. Tem a 12.379, que cria o Sistema Nacional de Viação, e a 12.587, a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Inclusive, o senhor realizou uma audiência sobre essa lei, né, com o pessoal do setor, tudo mais, da política de mobilidade. Também não saiu do papel. Elas continuam aí paradas. Né? Aí eu ressalvo novamente a importância dessa lei. Né? Em alguns setores, mesmo com as divergências, ela tem uma importância enorme quando ela coloca a qualificação profissional em seu artigo 2º, o inciso 1º, né? Onde os empresários estão colocando aí que falta 100 mil motoristas no país, principalmente pela falta de qualificação. Só que a Lei 12.619 exige a qualificação gratuita e feita pelo poder público. Só que até agora também 2 anos e não foi nada encaminhado. Né? Então, é uma situação que a gente vê, em geral, nessa questão da qualificação. A questão da saúde, que é aquele atendimento específico do SUS, né, para as doenças específicas. Essa vem sendo debatida na Comissão Tripartite de Saúde e Segurança. O Ministério da Saúde tem dado um apoio, fazendo oficinas, para ver como implantar. Mas também tem restrições de setores da Casa Civil. Né? Outro avanço é o teste e o programa de uso de drogas. Né? Apesar do avanço e que com total apoio nosso, o CONTRAN vem soltando regulamentações, que nem agora a última a 460, que é o exame de larga janela, né? Onde exige dos trabalhadores somente da categoria C, D e E, descriminalizando as demais funções, descriminalizando também o trabalhador em transporte, porque só ele é o consumidor de droga. Né? Concordamos que tem que ter o exame, mas como o Ministério da Saúde mandou um memorando para o CONTRAN, se recusando, não aceitando esse tipo de exame que não tem comprovação. É aquele que o motorista, na renovação da sua carteira, é tirado pelo fio de cabelo, né, e comprova se ele consumiu alguma droga 5 meses antes, 6 meses antes. Né? E o que a gente também está questionando é que esse exame é feito nos Estados Unidos, privilegia 2 laboratórios no país. Então, é uma situação delicada, onde o CONTRAN, contrariando as decisões do Ministério da Saúde, privilegia 2 laboratórios. E o trabalhador teria que pagar R$400 novamente, às custas do trabalhador. R$400 para realizar esse tipo de exame. Né? A lei também abriu a discussão, o tempo de espera, que nunca era discutido, mas abriu a discussão, o intervalo de 30 minutos a cada 4 horas de direção, o intervalo para refeição. No setor urbano, essa situação do intervalo para refeição, ela é caótica. A gente já chegou a discutir aqui também no Senado, né, que é aquele fracionamento, o fracionamento da jornada dos motoristas e cobradores e trabalhadores do transporte urbano. Né? Infelizmente, o que a gente está vendo, depois de promulgada a Lei 12.619, ninguém está cumprindo. A gente não vê as empresas cumprindo o que está determinado na própria lei.
né? Nós sabemos que tem dificuldades enormes de você implantar esses intervalos, tudo mais, mas primeiro ela precisa ser discutida, né? Mas também houve um avanço. A comissão de trabalho, a comissão tripartite permanente, abriu a discussão sobre o trabalho, sobre a condição de trabalho e refeição, a condição sanitária. Inclusive vai ter dia 12 e 13, tem uma audiência já discutindo o ANR 24 e a ANR 21, que é o trabalho a céu aberto, né? Um avanço, a Câmara Municipal de São Paulo já aprovou, já foi sancionada pelo prefeito, a construção de sanitários e locais nos pontos de parada, no ponto de inicial e ponto final. Então, a lei ela já tem um grande avanço. E, para finalizar, essa questão do avanço, eu reforço agora a importância do Fórum de Defesa, que tem a participação da nossa confederação, tem a participação da nova central, tem a participação aí de 3 centrais sindicais. Eu espero que as outras também se enganjem nessa luta, né? Porque na última reunião que nós tivemos no Ministério do Trabalho, infelizmente, ouvimos também do secretário que o país, o governo tem que trabalhar em cima de acordos, né? De acordos. E, infelizmente, um ministério acaba não podendo se sobressair sobre a Casa Civil. E, para encerrar mesmo, eu vou colocar aqui o parecer do Ministério do Transporte no veto daqueles pontos de parada, para o senhor ver como é que está a situação do governo, os vários ministérios com a questão da Casa Civil, né? O que é colocado pelo Ministério do Transporte? Afirmou que a Casa Civil da Presidência da República coordena a participação de todos os ministérios afins, inclusive dessa pasta, com a finalidade de avaliar o PL 5943, que propõe modificação na Lei 12.609. Veja bem, eles estão invertendo a ordem. O Ministério do Transporte está atrelado à Casa Civil para avaliar o PL, e não a lei que já foi aprovada. Isso está no parecer do Ministério do Transporte no veto dos pontos de parada, tá? Mais uma vez eu agradeço, senador. Tudo bem, foi o Faustino.